Portanto, quando nós falamos de segmentação, nós podemos falar de segmentação mercadológica ou econômica. E vamos falar primeiro de mercadológica, onde nós temos os preços variando geograficamente, psicograficamente, por questões comportamentais ou demográficas. Então, demograficamente falando, nós segmentamos os produtos, por exemplo, por masculino e feminino, crianças, jovens, adultos, terceira idade. Psicograficamente, nós segmentamos os produtos, por exemplo, para esportes radicais, né? É um tipo particular, um tipo específico de produto que é segmentado. Então, quando a gente fala de roupa de criança, por exemplo, a gente já tem em mente um determinado perfil do produto e também uma determinada referência, um padrão para o preço, né? Esse conceito de preço e qualidade, e preço e demografia, a gente também tem condições de, já antes mesmo de comprar o produto, já saber mais ou menos o que pode esperar. E no caso do psicográfico, né, o comportamental, por último, são aqueles produtos relacionados a presentes, né? Então você tem um evento e você, então, busca um determinado presente em função do perfil do evento, do perfil da pessoa ali, que eventualmente esteja fazendo aniversário, né, ou um casamento, etc. Então, são as 4 formas de segmentação mercadológica. Em termos de segmentação econômica, nós podemos falar da concorrência perfeita, da concorrência monopolística, da concorrência oligopolista e do monopólio. A concorrência perfeita trata dos produtos cujo preço é definido nas bolsas de valores. Temos, por exemplo, a questão do soja, a questão do milho, que são produtos, né? O soja, por exemplo, é um produto cujo preço é definido na Bolsa de Chicago. E o resto do mundo todo, por ser uma commodity, o que é uma commodity? É um produto que é similar em qualquer região do mundo. Temos o soja produzido nos Estados Unidos, no Brasil, no Oriente, e é sempre o mesmo tipo de produto. Então esse produto é chamado de commodity, assim mesmo, assim como o milho, por exemplo, né? A carne de gado, por exemplo. Então, se nós temos uma produção maior do que a demanda mundial por esse produto, então nós podemos esperar que o preço desse produto caia, porque a gente tem uma oferta maior do que a procura. Já se a demanda aumenta e a produção, por algum motivo, por uma intempérie, por uma quebra de safra, não acompanha a demanda, então podemos esperar que o produto suba, que o preço suba, né? Então, os preços dos produtos em concorrência perfeita funcionam em função das forças de oferta e demanda do mercado. A concorrência monopolística trabalha com aquele perfil de produto que não tem muita diferenciação. Ele tem alguma diferenciação, mas não tem muita diferenciação de uma indústria para outra. E o exemplo que a gente coloca para vocês aqui é o jeans, né? O tecido jeans. Nós temos aí várias indústrias no país, mas o tecido jeans é muito similar de indústria para indústria. A diferenciação, na sua maior parte das vezes, não acontece no segmento da indústria. Normalmente ele acontece no segmento do varejo, onde o produto vai ser trabalhado, vai ser transformado numa calça, numa jaqueta, e onde também se agrega a marca, né, de quem idealizou, de quem desenhou aquele produto. Essa é a característica da concorrência monopolística. Então, o tecido em si também não vai, o seu preço não vai ser muito diferente de indústria para indústria. A diferença, né, eu repito, ela vai acontecer mais para frente quando esse produto é desenhado, é trabalhado e é colocado à venda ou numa boutique aí de uma região mais abastada ou num shopping center, por exemplo, ou se ele vai ser vendido numa loja de produtos mais baratos. Temos a concorrência oligopolista, que é um perfil de concorrência onde nós temos poucas indústrias produtoras. Diferentemente da monopolística, onde nós temos várias indústrias, milhões de consumidores, mas esse produto não se diferencia muito, na oligopolista nós temos
poucas indústrias, né, poucos produtores e milhões de consumidores. E o produto é perfeitamente idêntico de uma indústria para outra. E o exemplo que a gente colocou aqui para vocês é o exemplo do etanol, né, ou do combustível de uma maneira geral. Então nós temos algumas distribuidoras do país, mas o produto é sempre o mesmo. A diferença é praticamente inexistente. E finalmente, os monopólios, que o exemplo que a gente dá para vocês aqui é o caso do petróleo, que no nosso país, né, é um monopólio da nossa Petrobras. E tem essa característica justamente pelo perfil do produto, que, em contrapartida, tem sempre a fiscalização do governo, né, a fiscalização do Estado, para que não haja um uso exagerado do preço do produto, né? Então, a gente observa que o preço ele é controlado no país inteiro, muito embora seja um monopólio, tem os seus preços de venda controlados. Na segmentação econômica, gente, nós podemos observar por segmento, e a gente comentou aqui para vocês o segmento de commodities, no caso, a agropecuária, né, ou a agricultura, no caso, foi o exemplo que nós demos, e outros segmentos, eles acabam tendo um padrão, assumindo um determinado padrão de lucratividade média. Então nós podemos observar nesse slide que nós temos agora, dê uma olhadinha no slide, que vejam dados da revista Valor 1000 dos anos de 2005, 2007 e 2009 para alguns segmentos. Observem que as margens do comércio varejista, a lucratividade média do comércio varejista, que é um segmento de mercado, são bastante baixas. Tá? São tão baixas que às vezes você pode se perguntar por que alguém investe nesse segmento. E na contrapartida, é um segmento que tem um fluxo de caixa invertido. Muitas vezes, quando ele tem que pagar o seu fornecedor, ele já vendeu o produto, né? Porque o produto chega na gôndola do supermercado, por exemplo, é oferecido, nós consumidores vamos lá e consumimos esse produto, mas a fatura do fornecedor vai vencer daqui a 30, 40, 45 dias. Né? Então, é um setor, assim, financeiramente falando, é um setor mais fácil de ser gerenciado. Temos ali também o têxtil, couro e vestuário, que vocês podem ver, já tem margens bem mais altas. Né? Então, aí você entra uma agregação de serviços, por exemplo, diferenciada do grande varejo. Né? Eletrodomésticos, produtos eletrônicos também já tem uma margem diferenciada. E temos ali o petróleo, que acabamos de comentar com vocês, que é um produto monopolizado. Então vocês vejam que como não existe concorrência nesse mercado, existe sim a fiscalização do governo, as margens são ainda bastante mais interessantes. Né? Isso quando o governo eventualmente não utiliza a questão do preço do combustível para outras questões, como a gente tem visto nos últimos meses e anos, né? A gente tem visto aí a questão da inflação. Então, o governo segurou o preço dos combustíveis para evitar acelerar ainda mais a inflação. E nesse caso, né, a gente viu as margens da Petrobras se achatarem bastante, mas a regra geral, o padrão, digamos assim, para todo monopólio, são margens bem mais interessantes. Né? E temos também a agricultura, a mineração, dando uma média, né, pessoal? Uma média geral aí de todos os segmentos de mais ou menos uns 11% de lucratividade média. E isso com relação às 1000 maiores empresas do país. Com relação à rentabilidade, né, a rentabilidade do patrimônio e do capital investido na empresa, nós observamos que a média geral, né, deu aí na faixa de 15%. E quando a gente fala de rentabilidade, ou seja, de quanto que o capital e o patrimônio investidos devolvem para o seu investidor, para o proprietário, para o acionista, a gente pode fazer uma comparação com investimentos financeiros. Então nós temos a poupança rendendo aí 6, 7% ao ano, uma boa rentabilidade financeira sem risco, 10, 11, 12% ao ano. E a gente vê que nos negócios essa rentabilidade chega em média aí a 15%, no caso de 2009, que é para justificar naturalmente
o investidor, o proprietário, tirar o seu dinheiro do banco e colocar o dinheiro no negócio, considerando todos os seus riscos.